Vamos lá, gente. Boa tarde. Já somos 61 pessoas. Podemos iniciar. Boa. Então vamos lá, gente. Vamos começar aí o nosso segunda parte do curso com o Guilherme. Acho que vai ser um momento super especial, mais um momento super especial aí desse treinamento que a gente está fazendo em parceria com a Somos, né? Então, vou passar a palavra para o Guilherme, e o Guilherme, ele vai contar um pouquinho dele e vai contar um pouquinho aí da frente que vamos abordar hoje sobre... Guilherme, me ajuda aí, que a criança aqui não está me deixando nem falar direito. Pode deixar, Stephanie. Obrigado. Pessoal, boa tarde novamente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tratando desse tema que eu sou apaixonado, estudo e trabalho com diversidade sexual há muitos anos. Eu sou Guilherme, vou passar aqui para a minha apresentação. Eu sou da área do serviço social, sou assistente social, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou voluntário, né? Acompanho a equipe aqui da ONG Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade, essa ONG de Porto Alegre que o Caio já apresentou para vocês na outra semana, então vocês já conheceram um pouco do nosso trabalho. Eu venho pesquisando, então, sobre gênero e sexualidade desde a graduação. Hoje eu sou coordenador de alguns grupos de pesquisa que tematizam essa questão da sexualidade do gênero, e também trabalho com outros temas aí ligados à justiça, direitos humanos. Um recado antes da gente iniciar a nossa conversa é que a lista de inscritos, né, ela sai automática aqui pelo nosso sistema de comunicação, aqui pelo nosso site, então não haverá um formulário, vocês já ficam tranquilos e tranquilas em relação a isso, porque vai sair de modo automático na medida que as pessoas forem ingressando, tá bem? Vocês tiveram esse encontro com o Caio na outra semana, que tratou do tema da diversidade de um modo mais ampliado, e hoje nós vamos falar de diversidade sexual e diversidade de gênero. O Caio me contou que vocês são bem participativos aqui pelo chat, então eu quero dizer para vocês isso, que vocês fiquem bem à vontade para trazer perguntas, comentários, em qualquer momento, não tem um momento para isso no final, vocês podem ir falando, perguntando que eu vou respondendo. E a gente vai ter então esse momento de 1h30, mas é claro que a gente pode também depois pensar em algumas dicas de filme, documentários, textos que podem ajudar vocês a aprofundar essa conversa. Bom, do que nós vamos falar, então, sobre diversidade sexual e de gênero? Do que nós falaremos hoje? Eu tenho essa apresentação, essa é uma apresentação que eu já reproduzi em vários serviços e instituições, empresas, serviços da assistência social, da saúde, da educação, da justiça. A gente tem 4 momentos de conversa. Um primeiro que a gente vai introduzir os conceitos de gênero, sexualidade, sexo, identidade, né? Um letramento mais introdutório sobre esses conceitos, para a gente poder sair do mesmo nível de conhecimento. Depois, a gente vai falar um pouco sobre o mundo do trabalho e a relação com a justiça social e o tema da sexualidade do gênero. Quais são as demandas por direitos da população LGBTI no Brasil? E um pouco do debate envolvendo algumas cenas cotidianas. Eu proponho que, talvez, se der tempo, né, a gente possa discutir cenas profissionais que envolvam a questão da sexualidade e do gênero, tá bom? Pessoal, eu gosto muito de começar dizendo que esse tema da diversidade sexual e de gênero, a gente poderia chamar de outras coisas, né? De incidências sexuais e de gênero, população LGBT, LGBTI, LGBTQIAPN, tem uma série de formas de falar essa sigla, né? A gente vai discutir um pouco sobre ela também. Nós poderíamos sintetizar essa conversa toda em 4 palavras, em 4 categorias teóricas. A primeira categoria é a categoria sexo, e a gente vai falar também de gênero, de identidade e de desejo. Por que a gente começa falando de sexo? Porque a palavra sexo é a mais antiga, né, a que veio das ciências biológicas,
e que nos ajuda a pensar a construção, a constituição dos seres humanos, na verdade, dos seres vivos, né? Dos seres vivos que têm capacidade de reprodução. E na espécie humana, o sexo, então, a gente pode dizer assim que ele é a consequência de uma dada combinação de certas características biológicas que nós temos no nosso corpo. Então, outros seres vivos, né, também têm sexo e também tem uma combinação de características biológicas. No caso dos seres humanos, dos seres vivos que são seres humanos, a gente diz que o sexo é a combinação de informações que dizem respeito às gônadas, aos hormônios, às genitálias e os cromossomos. Então, uma dada combinação dessas 4 características resultariam no macho da nossa espécie. E outra combinação dessas 4 características resultaria numa fêmea da nossa espécie, né? É interessante pensar que quando a gente fala de sexo, eu imagino que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a genitália, não é essas outras características biológicas. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver um ser humano, né, uma criança que nasce, por exemplo, um bebê que nasce, e o médico ou a médica informam a família, né, quando dizem é um menino ou é uma menina. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que no ultrassom dá para ver que aquele bebê, aquele corpinho de bebê tem ou uma genitália masculina ou uma genitália feminina. Essa é, claro, uma evidência do sexo, mas não é a única, né? Então a gente precisa também pensar os hormônios, os cromossomos e as gônadas. Tem um caso bem interessante de uma atleta espanhola, a Maria Padino, que ficou mundialmente conhecida na década de 80, porque ela era uma atleta que competia, né, em competições internacionais de esporte de alto rendimento, que bem num período em que começou a se desenvolver exames antidoping, ela foi submetida a certos exames, ela tinha um corpo completamente feminino. E, no entanto, nos exames foi apontado que ela não tinha útero e que ela também tinha uma quantidade extraordinária de testosterona no corpo, extraordinária do ponto de vista daquilo que é a regra ou a referência médica, né? Então, o que significou para ela? Significou uma mudança muito importante, porque ela não era mais para a ciência considerada uma mulher, porque ela não tinha útero e tinha uma quantidade anormal, digamos, entre aspas, de testosterona. O que significa isso? Significa que a Maria Padino, entre outras pessoas que a gente tem no mundo, elas não possuem a combinação que a gente conhece como referência de macho e fêmea, de masculino e feminino. As pessoas podem ter uma outra combinação biológica. Por exemplo, a pessoa pode nascer e, em vez de ela ter só a genitália feminina ou só a genitália masculina, ela pode ter as duas. Ela pode ter a genitália feminina e ela pode ter a informação cromossômica, em vez de ser XX ou XY, ela pode ser XXY. Ela pode ter útero e pênis. Então, a gente tem uma grande diversidade corporal, biológica, a gente está falando de coisas biológicas, que resultariam num ser humano que, para a biologia, para a ciência biológica, não é nem homem nem mulher. Então, a gente chama essas pessoas de pessoas intersexo, de intersexualidade. É legal a gente poder pensar, né, que mesmo a biologia, que é um elemento muito fixo, e a gente pode pensar assim, imutável, porque a pessoa nasce daquela forma, ela já não é necessariamente uma experiência que se dá ou masculino ou feminino. Também existem outras possibilidades. No passado, a gente chamava essa população de hermafrodita, né, de condição do hermafroditismo. E hoje os movimentos sociais, as políticas públicas, elas já trabalham com o conceito de intersexo. Então, para a gente concluir esse primeiro slide, o sexo de uma pessoa, a pessoa pode ser tanto homem quanto mulher, ou macho e fêmea, se a gente quiser discutir os conceitos de uma maneira mais biológica, ou uma pessoa intersexo, tá?
Isso é diferente do que a gente vai ver depois, que é a transexualidade. Isso é uma condição do ser humano, do corpo biológico. Não é para a gente pensar que é uma patologia. As pessoas intersexo não precisam de correção. Nem teria como corrigir alguns casos de intersexualidade, né? Apesar de a medicina tentar produzir essas correções no corpo. Vocês sabiam, por exemplo, que é comum que quando uma criança nasce intersexo e a intersexualidade é expressa através de uma genitália ambígua, ou seja, o bebê nasceu com pênis e vagina, é muito comum que o médico, a médica, decida fazer uma cirurgia genital no bebê para entregar para a família aquele bebê, entre aspas, corrigido, né? Então, eles mesmos tomam essa decisão. Eu já sugiro de imediato um trabalho de referência nesse assunto, que é a tese de doutorado da professora Paula Sandrini Machado, que escreveu sobre isso, né, uma tese chamada O Sexo dos Anjos. Então, depois a gente pode também falar um pouco dessas sugestões teóricas que eu vou trabalhando com vocês. Mas a gente já tem acúmulo suficiente para pensar que hoje o ideal é que a pessoa possa decidir isso, né? Possa tomar uma decisão quando ela for adulta em relação à sua própria condição da vida. A intersexualidade não é um tema assim tão raro como a gente pode supor. Tem um dado que a gente sempre fala em palestras, né, um dado de curiosidade, que no mundo todo existem mais pessoas intersexo do que existem pessoas ruivas, por exemplo, tá? A Ângela está falando que teve um caso bem recente de uma blogueira famosa que falou sobre isso, a Karen Bachini, e que contou sobre os médicos que fizeram isso com ela quando nasceu. Um relato bem específico e experiência com um processo bem interessante de ver. Então tá aí um exemplo que a Ângela está nos dando de uma pessoa que teve, né, essa imposição médica sobre o seu corpo sem ela tomar essa decisão, às vezes sem a família tomar essa decisão, né? Passando para outra palavra, nós temos a palavra gênero, que é diferente da palavra sexo. No que se diferencia a palavra gênero? A palavra gênero não vem das ciências biológicas. Ela vem das ciências sociais, ela vem da sociologia, da antropologia, da história, dessa área de conhecimento que a gente pode chamar de ciências sociais ou ciências humanas. E ela se diferencia de sexo porque houve um momento da nossa sociedade, da nossa história social, que, especialmente as mulheres, né, os estudos feministas, os movimentos feministas, entenderam que seria importante distinguir a natureza, a dimensão biológica, da dimensão social e cultural, que é a nossa vida como ser humano. Por quê? Porque se foi percebendo que as desigualdades sociais que se impunham sobre as mulheres, elas não eram desigualdades com base na genitália, né? Elas eram desigualdades que foram produzidas pelos seres humanos, foram ações humanas que resultaram nessas diferenças. Então, vamos pensar algumas desigualdades que a gente tem no mundo, no Brasil e no mundo em relação às mulheres e homens, né? As mulheres eventualmente não conseguem ter o mesmo salário que os homens para mesmos cargos. O Brasil é o quarto país no mundo que mais mata mulheres, é o primeiro país no mundo que mais mata pessoas trans e travestis. É uma estrutura sociológica que a gente chama, né, de machista, de sexista, de androcêntrica. Essa estrutura, ela é social, ela não é biológica. Então, por isso a palavra gênero nos ajuda. A palavra gênero, ela nos ajuda a pensar tanto a analisar quanto a descrever a sociedade baseada nessas diferenças. E aí poder também pensar mudanças, transformações sociais, né? O tema da equidade de gênero, por exemplo, é um tema que diz respeito a isso. Vamos propor políticas sociais, políticas públicas, vamos propor setores e empresas, né, e instituições que possam promover a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Então, o gênero funciona para nós desse ponto de vista. Daí sim a gente vai falar de uma outra coisa que é a identidade mais para frente. Mas antes, eu queria mostrar para vocês essa imagem.
Essa imagem é um clássico, né? A gente pode até dizer assim, mas isso já foi superado. O que tem nessa imagem? O feminino como propenso, né? Como aquela dimensão mais subjetiva, mais passional, mais passiva, mais emocional, mais doméstico e frígido. E o masculino, o homem, é o sujeito mais objetivo, mais racional, mais ativo, mais insensível, mais selvagem e também mais sexual. A gente pode pensar, né, como eu disse, isso já foi superado, hoje nós não temos mais essas diferenças. Mas eu convido vocês a gente poder fazer uma reflexão, né? Bom, talvez na nossa família, talvez entre nossos pares, entre nossos amigos, isso já seja superado. Mas será que isso foi superado na estrutura da nossa sociedade? Será que, de alguma forma, as novelas, os filmes ainda não reproduzem essas diferenças? Nos ambientes de trabalho, na escola, nas igrejas, no sistema de justiça? Será que isso não está ainda um pouco presente, mesmo que menos do que no passado, há 20, 30, 40 anos? E se a gente olhar para o Brasil profundo, né? Para aquele Brasil assim que a gente diz, né, das pessoas que têm menos acesso à informação, que têm menos acesso à escolarização, tem alguns indicadores internacionais que demonstram, né, por exemplo, a relação entre desigualdade de gênero e pobreza, desigualdade de gênero e acesso à educação. Então, quando a gente fala, por exemplo, em objetivos do milênio, objetivos sustentáveis da ONU, nós estamos tentando propor mudanças dos países que digam respeito à igualdade de gênero, que são coisas bem objetivas e concretas, que vão atuar aqui nessa imagem, né? Acesso das meninas e mulheres à escola, ao trabalho, à renda. Então a Thaís está dizendo que ainda é bastante presente, né? E eu até convido vocês a pensar assim, na nossa subjetividade. Talvez a gente tente racionalizar que essas diferenças não existem mais, mas na nossa subjetividade, esses símbolos ainda estão presentes. Por exemplo, se eu convidar vocês a dizer Sol e Lua, quem é o menino e quem é a menina, talvez vocês me digam que o Sol é o masculino e a Lua é o feminino. Talvez alguns de vocês concordem comigo. Como é que isso apareceu na nossa imaginação? Por que o Sol é o masculino e a Lua é o feminino? Por que algumas comunidades cultuam divindades femininas lunares? Por que a gente acha que a Lua é o feminino? E, portanto, a noite, o frio, a ausência, e o sol, que é o calor, que é a presença, que é o vigor, é o masculino. Vejam como é interessante a gente pensar nos símbolos que a gente vai construindo ao longo da vida, que vão nos dizendo dessas diferenças entre gêneros, mesmo em coisas que não são seres humanos. As cores, né? A gente fala, brinca, né? Que as cores têm gênero, o rosa, o azul. Os brinquedos, os comportamentos, como a gente está vendo nessa imagem, ou as características de personalidade. E aí, quando a gente vai dizer assim, as meninas, elas têm instinto materno, tá bem? E quando que a gente parou para pensar que os brinquedos que a gente dá para as meninas são brinquedos que dizem respeito, né, ao doméstico, ao cuidado dos filhos, e os meninos são sempre incentivados desde pequenos a poderem ser aventureiros, a poderem conhecer o mundo, a desbravar a natureza, né? Então, nada disso aqui é natural, nada disso aqui é biológico. É para chamar a atenção de vocês que isso aqui são decisões sociais que a gente vai tomando. Olá, voltou? Peço desculpas. Vocês me ouvem bem agora? Sim?
Tá. Onde eu parei? Vocês me escutam bem? Sim? Tá. Então, vocês estão vendo agora o slide da identidade. Stephanie, vocês conseguiram me escutar em relação ao slide de gênero? A gente conseguiu te ouvir no slide de gênero. Tá, perfeito, obrigado. Nada. Então, a gente viu ali a imagem das duas diferenças de gênero, decisões sociais, obrigado, Joshua. E aí a gente está falando agora de identidade. Por que a palavra identidade está ligada à noção de gênero? Porque a gente está falando, como eu disse, de decisões sociais, e a identidade é uma experiência tanto objetiva quanto subjetiva, né? A experiência que cada um de nós tem em se identificar com vários processos. Então, eu posso me identificar com uma nação, com uma religião, com uma raça, uma etnia, com um projeto político, com um partido, com um clube de futebol, né? E nesse caso a gente está falando de identidade sexual e identidade de gênero. O que é a identidade sexual? É a forma como a gente vai se identificar com a nossa orientação sexual, com a nossa sexualidade, com a nossa prática sexual. Então, por exemplo, eu, Guilherme, sou um homem gay. Eu me identifico como gay. Eu tenho uma identidade sexual homossexual. Ao mesmo tempo, eu me identifico como homem. Portanto, eu tenho uma identidade de gênero masculina. A gente precisa entender que tanto a identidade sexual quanto a identidade de gênero são experiências de todos os seres humanos. Todo mundo tem identidade sexual e de gênero. Só que a gente está acostumado a tratar a identidade de gênero, cisgênero, como referência. Então, por exemplo, uma criança, como eu disse no exemplo, a criança que é identificada pelo médico no ultrassom, né? O médico diz, é um menino. Esse menino vai crescer, vai se desenvolver e ele vai concordar ou não com esse gênero que lhe foi designado pelo médico, pela família, pela sociedade. Então, eu, por exemplo, concordei, ou seja, eu nasci, o médico falou, é um menino, porque eu tenho um corpo masculino, e fui me desenvolvendo e não tive problemas, não tive desconforto, não produzi nenhuma discordância emocional em ser homem. Concordei com este fato biológico, entre aspas, né? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa cisgênero, que é a palavra que nós damos para pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi designado. Agora, se eu tivesse crescido e tivesse, em algum momento da minha vida, não tenho uma idade para isso, mas se eu tivesse na infância, na adolescência, na fase adulta ou até no envelhecimento, percebido que eu não me sinto confortável em ser homem, e quando eu digo não me sinto confortável, eu digo assim, eu tenho um sofrimento intenso em ser identificado como um homem pelos outros. Eu não gosto do meu nome, eu não gosto do meu corpo, eu gostaria de ter um corpo feminino, eu gostaria de ter um nome feminino, então eu posso dizer que eu sou uma pessoa transgênero. Transgênero justamente porque eu quero transicionar o meu gênero, transformar o meu gênero. E aí a gente vai ter então o que nós chamamos de pessoas trans. Não sei se temos aqui entre nós pessoas trans, mas e, portanto, é aquela pessoa que não concordou com o gênero que lhe foi designado. Transgênero é um conceito guarda-chuva, né? Depois a gente pode pensar que dentro de transgênero existem pessoas travestis, transexuais, pessoas não binárias, várias pessoas que vão, de alguma forma, questionar o gênero que lhe foi atribuído. Bom, tem algumas diferenças entre essas palavras, travesti, transexual, pessoa não binária. A gente poderia passar uma tarde toda só falando dessas diferenças. E eu vou sintetizar com vocês o seguinte.
essas diferenças, elas foram produzidas, elas são produtos da própria ciência, da própria medicina, mas também ela é produto da sociedade como um todo, do conjunto da sociedade, né? Se eu perguntasse para você, se nós estivéssemos aqui num espaço mais presencial e a gente pudesse ter uma relação mais próxima, eu poderia perguntar o que vocês acham que é a diferença entre, por exemplo, uma pessoa transexual e uma travesti. A Juliana já falou que tem uma irmã trans, né? Aí vocês poderiam me dizer, talvez, transexual talvez seja aquela pessoa que quer trocar o seu sexo, quer fazer uma mudança de sexo, uma cirurgia genital, e travesti não, é aquela que não precisa. Essa é uma diferença que está na literatura médica, né? Na literatura psiquiátrica. Mas ela não corresponde à realidade hoje. E quando eu digo que ela está na literatura, eu quero dizer o seguinte: isso foi produzido, então, pela psiquiatria, pela medicina, né, que inclusive ainda hoje considera a transexualidade uma patologia, uma disforia de gênero, né, e, portanto, criou esse imaginário. Mas, na verdade, hoje o movimento transexual e travesti diz assim, não tem diferença nenhuma entre mulheres trans e travestis, não existe diferença. É só uma diferença discursiva, como se a palavra travesti ela fosse uma palavra mais disruptiva, mais radical, e a palavra transexual uma palavra mais médica, mais aceita pela sociedade, né? Se vocês, inclusive, jogarem no Google a palavra transexual e depois a palavra travesti, vocês vão ter diferentes matérias. E essas matérias dizem respeito a essa diferença social, discursiva, em torno das palavras. Mas para nós, o que é importante entender é que tanto mulheres transexuais quanto travestis são aquelas pessoas que, apesar de terem nascido e terem sido identificadas como homens, elas se identificam como mulheres, como parte do feminino. Então a gente vai tratar elas no feminino, vai usar os pronomes femininos e vai atender elas pelo nome que elas se identificam, que é feminino. O contrário, quando uma pessoa nasce e é identificada como mulher, mas se entende como homem, nós chamamos de homens trans, homens transexuais. E aí a gente vai tratar no masculino, vai usar os pronomes masculinos e vai chamar de homens. Vejam que eu estou chamando de homens e mulheres trans aquelas pessoas a partir da identidade da pessoa, não do sexo, tá? Então, se tiver alguma dúvida em relação a isso, e a Natália está comentando que para ela são conceitos bem diferentes, né? Travesti e transexual, eu fico pensando, são diferenças que dizem respeito a essa história que nós tivemos, né? Por exemplo, quando eu sou da década de 90, eu me lembro que a minha família dizia assim, que travestis eram perigosas, podiam assaltar as pessoas, podiam ter uma navalha embaixo da língua. Existia todo um imaginário social em relação a travesti que ligava essa identidade à marginalidade, à vulnerabilidade, à pobreza, ao crime. Isso ainda está no nosso imaginário. Existe uma série de reportagens de jornal, do que a gente chama de jornalismo policial, né, que entrevistam travesti em porta de cadeia, que entrevistam travesti na porta da delegacia, que fazem um deboche em relação a elas. Então, é uma identidade mais precarizada, né? Existe sim uma série de preconceitos, né, Natália, como tu está dizendo, e o Marcelo está reiterando que no interior ainda existe muito, né? Então, é uma identidade mais precarizada do que a identidade trans. A gente poderia dizer assim, talvez exista uma diferença de classe social, né? Talvez para uma pessoa mais da classe baixa, é mais fácil acessar a palavra travesti. Ela aparece mais do que a palavra transexual, que é uma palavra mais da psicologia, da medicina. O que eu quero dizer quando eu digo que não existe diferença é que uma travesti, ela pode querer fazer a cirurgia genital e uma mulher trans pode não querer, ou vice-versa. Esse desejo é mais individual. Cada pessoa trans vai ter a sua experiência com o corpo. Vocês sabem, por exemplo, que o Brasil ele tem um protocolo de saúde para atendimento de pessoas trans que nós chamamos de processo transexualizador. O processo transexualizador ele é regulado por uma série de documentos do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde que
dão direito, portanto, à pessoa trans, seja ela travesti ou transexual, ou até pessoa não binária, eu já vou explicar esse outro conceito, dá acesso à hormonização, dá acesso à cirurgia genital, mas nós temos apenas 5 hospitais no Brasil todo credenciados para cirurgia genital. Porto Alegre, que é onde eu vivo, é uma das cidades que tem um hospital que é credenciado. E aí a fila é muito grande, as pessoas esperam muitos anos. E aí algumas pessoas trans vão relatar o seguinte, que na verdade elas vão, ao longo do acompanhamento médico, psicológico, né, dos profissionais de saúde, que ela vai se dar conta que ela não precisa da cirurgia genital. Não era isso que ia fazer ela se sentir uma mulher ou um homem. Que todo o resto a sociedade aceitar, a família aceitar, era o que elas precisavam. Então elas podem se dar conta disso. Então a cirurgia, por ser uma coisa mais difícil no Brasil, ela não é definidora da transexualidade e da travestilidade, certo? É isso que eu quero dizer. O desejo de tirar o pênis, falando entre aspas, né? O desejo de fazer uma mudança genital é uma coisa bem específica e individual. Ela não vai definir se uma pessoa é travesti ou transexual. Juliana está comentando que a irmã dela optou por não fazer cirurgia, por exemplo. Né? Então é isso. Outra coisa, o processo transexualizador para homens trans, né, que seria a retirada das mamas, a mamoplastia masculinizadora, ela é feita no SUS, mas a cirurgia genital para homens trans não, ela ainda existe no Brasil como caráter experimental. Então, nem tem essa opção para homens transexuais hoje no nosso sistema público de saúde, né? Então, é um mundo de discussões que a gente poderia ter. E pessoas não binárias, só para a gente concluir esse momento, é aquela pessoa que não vai se identificar nem como homem, nem como mulher, ou eventualmente ela vai querer transitar entre os dois gêneros, ela vai querer ser reconhecida como uma outra possibilidade. O nosso sistema judiciário no Brasil, ele permite isso, né? Ele permite tanto que a pessoa tenha uma identificação como masculina, quanto com feminina, quanto com não binário. Então, o processo de retificação do registro civil, que é o processo de mudança do nome, do pré-nome e do sexo, da informação de sexo no RG, é algo que o nosso judiciário permite para a pessoa trans, não só para a pessoa trans que quer trocar do masculino para o feminino ou vice-versa, mas também para o caso de pessoas não binárias, né? E aí, Gabriel, pegando o teu gancho da pergunta, qual é a diferença entre não binário e gênero fluido, a gente pode pensar assim, que não binário é um guarda-chuva, é um conceito guarda-chuva, assim como a gente tem o conceito transgênero, que é guarda-chuva para travestis e transexuais e pessoas não binárias, pessoa não binária é um guarda-chuva para outras nomeações que nós temos. Queer, gênero fluido, gênero não conforme, agênero. São palavras mais específicas que dizem respeito a essa pessoa que não se identifica nem como masculino, nem como feminino. O gênero fluido seria, a gente poderia dizer, uma pessoa que quer transitar entre o masculino e o feminino, né? O agênero, aquela pessoa que não quer se identificar com nenhum gênero, né? Isso, exatamente, Gabriela, eles estariam dentro da não binariedade, que também é um assunto para uma tarde toda. E eu quero dizer para vocês o seguinte, essas palavras, a gente pode dizer que elas são novas, mas não a experiência social. As pessoas não são novas. A gente foi criando palavras para experiências que já existiam no mundo no passado. Só as palavras é que são mais recentes, tá? Então não se assustem com as palavras. Elas fazem parte de um processo histórico que já caminha há muito tempo. Eu, na minha infância, me lembro, por exemplo, de passar na rua e ter uma pessoa que eu não conseguia saber se era homem ou mulher, que ela tinha características fenotípicas ambíguas. A moda já trabalha com esses conceitos há mais tempo, né, com o conceito de androginia.
moda androgênica, que não tem gênero, moda sem gênero, né? A gente vê isso circular no nosso vocabulário, mas eventualmente não tinha as palavras para as pessoas que nós temos hoje. O transformismo, Alexandre, é outra palavra que a gente poderia falar, né? Mas o transformismo, ele está mais ligado ao trabalho artístico. Então, por exemplo, eu sou um homem, vivo como homem 24 horas, não tenho nenhum problema em ser homem, mas eu faço uma transformação, eu me transformo em mulher por uma atividade profissional, que hoje nós chamaríamos de transformismo de drag queen, né? Então, a pessoa que faz um show, um espetáculo, ou ela faz uma peça de teatro, uma peça de trabalho, né? Uma ação artística ou profissional em que eu faço uma transformação da minha imagem para o feminino. Mas tirando a maquiagem, eu continuo sendo um homem. Então, o transformismo, o drag queen, não são identidades de gênero, que a gente está falando de identidade, uma experiência de 24 horas se identificar com um gênero diferente daquele que lhe foi designado, tá? Fiquem à vontade, pessoal, de irem aqui comentando. Eu sei que é um assunto muito complexo, com muitas palavras, e a gente está reduzindo, sistematizando isso num encontro só, mas fiquem à vontade. Exatamente, Alexandre, a língua acompanha a evolução da sociedade. Exatamente isso. E agora, passando para a nossa última palavra, que não ficou difícil, que é a palavra desejo, que aqui a gente já falou um pouquinho, né? O desejo, ele diz respeito àquilo que a nossa experiência como ser humano de desejar o outro, de orientar o nosso afeto e a nossa sexualidade, nosso desejo para os outros. Então, se eu sou um homem que desejo outro homem, eu posso me chamar gay homossexual, né? Se eu sou um homem que orienta o meu afeto, o meu desejo para uma mulher, eu posso me chamar heterossexual. Se eu oriento o meu afeto, o meu desejo para homens e mulheres, eu posso me considerar bissexual ou pansexual. Se eu oriento o meu afeto para os outros, mas não tenho desejo sexual por ninguém, se eu não sinto atração física sexual por ninguém, eu posso me considerar uma pessoa assexual. E aqui também a gente vai ter palavras muito recentes para essa dimensão da sexualidade. Agora, um ponto importante: por que nós não podemos usar o mesmo conceito para a identidade sexual e para a orientação sexual? Por que uma coisa é o fato de eu orientar o meu desejo para o outro? Então, para minha orientação sexual, não é opção sexual. Opção sexual é um termo ultrapassado, né? Por que a minha orientação sexual não é imediatamente a minha identidade sexual? Por que eu não posso dizer assim, o Guilherme se relaciona com homens, logo, ele é homossexual? Porque a identidade, como eu disse antes, é uma experiência do sujeito. É a maneira como ele se identifica. Então, eu não posso pressupor a identidade do outro, nem a identidade de gênero, nem a identidade sexual. Sabem que eu venho da saúde, e na saúde nós temos uma coisa interessante, que é os protocolos de atendimento de pessoas para, por exemplo, exames de IST, digamos assim, um exemplo, tá? E aí no exame de IST, o teste rápido, o profissional de saúde ele tem que aplicar um formulário com os sujeitos que estão sendo entrevistados. E nesse formulário ele tem que perguntar qual é a prática sexual daquele sujeito. Não porque ele tem curiosidade, mas porque tem a ver com o exame que ele está realizando. E aí o profissional de saúde, no passado, ele perguntava: você é homossexual, você é heterossexual, você é bissexual? E eles foram percebendo que se eles perguntassem dessa forma, a tendência das pessoas era dizer que elas eram heterossexuais. Entretanto, se eles mudassem a pergunta e perguntassem: você pratica sexo com homens, pratica sexo com mulheres, ou com homens ou mulheres?
as pessoas podiam ser mais sinceras em relação a essa pergunta e dizer: eu transo com homens e mulheres, por exemplo. E aí a, a área da epidemiologia criou um conceito de HSH, homens que fazem sexo com outros homens. Exatamente, Guilherme, tu falou ao mesmo tempo, um termo um dia chamado HSH para definir. Por quê? Porque não dá para dizer para a pessoa que ela é gay ou bissexual porque ela transa. O homem transa com outros homens. Não dá porque a identidade é cultural também. Ela faz parte dessa experiência do sujeito com a sua consciência, como ele elabora essa relação. Então, o homem, por exemplo, poderia dizer: eu transo com homens, mas eu jamais constituiria família com outro homem, eu jamais teria uma relação romântica com outro homem, o que eu tenho com os homens é sexo, o que eu tenho com as mulheres, sim, é uma relação de verdade. Enfim, as pessoas elas vão argumentar isso de diferentes maneiras. Então, a gente faz essa diferença entre identidade sexual e orientação sexual, tá? Não a gente vai sempre respeitar a maneira como a pessoa se identifica. Nessa discussão de gênero e sexualidade, a gente sempre trabalha com a noção de autoidentificação, não de heteroidentificação, que é como eu identifico o outro. Não, a pessoa se autodeclara, assim como na dimensão racial, né? A gente trabalha com a autodeclaração. Isso, Joshua. Embora a gente possa dizer que a identidade tem um elemento social, porque sim, eu olho para as pessoas e identifico o que elas são, da minha perspectiva. Mas, na verdade, no final das contas, a gente vai procurar respeitar a maneira como os próprios sujeitos se identificam, em termos de gênero e sexualidade. Até porque nós não podemos obrigar as pessoas a falar o que elas são, o que elas sentem, né? Não dá para obrigar. Eu trabalho numa área também que é da justiça prisional. Vocês imaginem o problema que é, por exemplo, se a gente começar a dizer para os trabalhadores das prisões que eles têm que obrigar a pessoa presa a dizer o que ela é. O tamanho do problema que é uma pessoa poder dizer que ela é homossexual e ela sofrer violência na prisão. Então, é claro que algumas pessoas vão esconder esse fato. E a gente não tem que respeitar. Em algumas empresas, a gente sabe que dizer que a pessoa é LGBT pode ser um problema, né? Que ela pode sofrer algum tipo de represália. Em alguns setores profissionais, isso ainda é mais difícil, né? Então, é isso. É uma informação que a gente tem que tratar com sigilo, a gente tem que tratar com ética, e a pessoa, ela que vai dizer, se ela quiser, ela vai se autodeclarar nos ambientes que ela vive, tá bom? Até aqui, pessoal, tudo bem? Vou tomar uma água enquanto eu espero vocês comentarem alguma coisa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, é só dizer que eu volto, tá? Nós passamos aqui, então, pela sigla LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, pessoas intersexo, e aqui tem um mais, que é para chamar a nossa atenção que existem nomes de identidades não nomeadas, mas que a gente foi falando, né? Gênero fluido, queer, agênero, para não deixar a sigla tão grande. Alguns movimentos sociais, algumas organizações da sociedade civil preferem colocar o mais, preferem deixar dessa forma. Mas, como eu disse no início da nossa tarde, pode ser que a gente tenha outras variações e elas não estão incorretas. É só uma opção teórica e política minha. LGBTI+, mas ela poderia ser LGBTQIAPN, tá? Então, eu trouxe aqui LGBTI+, por quê? Porque eu entendo que essas 5 letras, hoje, no Brasil, elas constituem movimentos políticos coletivos. Mas não quer dizer que amanhã, daqui 5 anos ou 10 anos, a gente não possa ampliar. E, inclusive, ela tem sido ampliada, tá? A Thaís pergunta se tem alguma que é mais aceita ou menos aceita para a sigla. Na verdade, é isso que eu estou querendo dizer, né? Como é que a gente decide coletivamente pela sigla?
Por que nós passamos do GLS para o GLBT, depois para o LGBT, e agora a gente tem essa que é um pouco maior? Porque elas foram decisões tomadas coletivamente pelos movimentos sociais. E em que espaço os movimentos sociais se reúnem para decidir isso? Em conferências nacionais. Então, nós tivemos 3 conferências nacionais de políticas públicas para a população LGBT que nós decidimos. Passamos de GLS para GLBT. Daí, na segunda conferência, a gente falou assim, estou dizendo os movimentos sociais, né? Vamos inverter a ordem de GLBT para LGBT, porque a gente precisa dar mais visibilidade para as mulheres lésbicas. Aí trocamos, LGBT. E aí não tivemos mais conferência desde então, porque daí a gente não teve, né? Foram vetadas as conferências, se eu não me engano, desde 2018. Então a gente tem um processo de debate público que a gente teve uma perda em relação a isso, né? E aí, por isso, a gente tem aí uma série de siglas. Eu acho que LGBTI+, é aquela que aparece mais, tanto em documentos nacionais quanto internacionais. É a sigla que mais aparece. Mas a gente também vê, como eu disse, o governo nacional hoje tem trabalhado com a sigla LGBTQIAPN, que é de queer, A de assexual, P de pansexual e N de não binário, que nós também tratamos dessas outras. Tá certo? Passando para esse segundo momento que nós temos, o que é justiça social e como esse conceito se relaciona ao mundo do trabalho na relação com a diversidade sexual e de gênero. Por que a gente está falando de justiça social? Porque essa é uma conversa sobre igualdade, sobre visibilidade, sobre diversidade, sobre inclusão, né? Inclusão nos espaços de trabalho. E aí a gente tem que, para falar de inclusão, para falar de diversidade de um modo mais amplo, nós temos que pensar, eu acho, esse conceito de justiça social. E aqui tem alguns exemplos. 38% das empresas, esses são exemplos de pesquisas que eu fui coletando nas mídias, né? 38% das empresas têm restrições no Brasil para contratar pessoas LGBTI. 0,38% dos postos de trabalho no Brasil são ocupados por pessoas trans. Tem estudos que falam que 95% das travestis sobrevivem do trabalho sexual, né? 92% dos cargos de chefia, direção e presidência são ocupados por pessoas que são cisgênero e heterossexuais. E 24% das pessoas LGBTI, LGBTI em empresas já ouviram piadas ou comentários preconceituosos. Então, a gente está falando aqui de um mundo, não só o Brasil, mas de um mundo que ainda é desigual em relação às pessoas LGBT e às pessoas que não são LGBT, né? E o conceito de justiça social, ele é apresentado por essa filósofa, por essa teórica política, que é a Nancy Fraser. O que ela vai dizer? Ela vai sustentar que para a gente alcançar a justiça social, a gente precisa tanto combater desigualdades econômicas quanto desigualdades culturais. Então, o que são desigualdades econômicas? São aquelas que dizem respeito à redistribuição da economia. A forma como a gente poderia ter um mundo ou um país em que a desigualdade de renda é menor. Não que ela não vai deixar de existir, mas ela pode ser reduzida, né? Porque se a gente for olhar para estudos mais internacionais, a gente vai dizer o seguinte: 1% da população mundial, ela acumula o mesmo capital, o igual capital dos outros 99%. Então é uma desigualdade econômica muito grande, né? Então, para a gente poder atingir a justiça social, a gente tem também que pensar políticas de redistribuição da renda. E no campo do reconhecimento, a gente tem que ter mais representação dessas pessoas em cargos, em setores, em espaços de tomada de decisão.
Então, o que, que são as injustiças culturais que a gente tem que combater? A gente tem que ter mais mulheres no parlamento, né, na política, a gente tem que ter mais pessoas negras e LGBT nos cargos políticos, a gente tem que ter mais pessoas LGBT, negras, pessoas com deficiência, mulheres em cargos de gestão, então, em espaços de direção. Então, isso é algo que as empresas, inclusive, já estão bastante atentas, né? Como poder produzir essas igualdades nos diferentes setores da empresa, né? Criar departamentos que possam pensar isso, possam pensar as cotas. A gente tem um debate bem importante, embora seja um debate intranquilo, mas um debate polêmico, mas importante em relação às cotas nas universidades, em cargos do setor público, né? O Rio Grande do Sul, que é onde eu vivo, por exemplo, hoje tem concursos do Estado que destinam 1% das vagas para pessoas trans. E eu acho importante, né? Para a gente ter mais pessoas LGBT, pessoas trans, pessoas negras nas escolas, nas universidades e nos empregos, né? Então, como aqui nesse slide está dizendo, né, a redistribuição é remédio para as injustiças culturais e políticas. Então, reconhecer as diferenças sem redistribuir entre elas não inclui. E redistribuir sem reconhecer as diferenças não permite a diversidade. Vocês me ouvem? Então, um aviso aqui que a minha internet estava instável. Mas conseguem me ouvir? Deu uma travadinha, mas voltou já, Guilherme. Estamos Tá. aqui acompanhando. Obrigado, Stephanie. E aí tem um outro debate que a gente pode fazer de como combater o preconceito, né, gente? Eu acho que isso é uma pergunta tão importante para nós, para todos nós, para a nossa sociedade, né? Como poder, eu acho que, por exemplo, esse é um espaço importante para isso, mas como poder combater o preconceito e o pensamento conservador entre os nossos? Entre os nossos familiares, entre as nossas comunidades, aquela piada que a gente pode achar que é bem intencionada, que não tem um grande problema em relação a ela. Eu acho que isso é um desafio para nós, né? Para quem luta pela igualdade de um modo mais ampliado. E aí eu trouxe esse material porque eu acho que é importante a gente poder discutir que o primeiro passo para a gente poder combater o preconceito, para a gente poder combater o pensamento conservador que precisa ser combatido não é todo o pensamento conservador, do meu ponto de vista, né? Acho que a gente tem uma sociedade que pode ter uma diversidade de opiniões entre as pessoas. Uma disputa de opiniões entre as pessoas é saudável. Agora, é diferente, por exemplo, eu ter uma opinião conservadora em relação a gênero, porque eu não quero ter uma vida progressista em relação a isso. Então, tá bem, eu posso decidir ter a minha vida como eu quiser. Mas eu não posso impedir o outro dele ter uma vida mais livre sobre isso, né? Eu não posso dizer assim, o Brasil deveria matar pessoas LGBT. Isso não pode ser, não pode acontecer. E hoje nós temos no mundo mais de 70 países que ainda criminalizam ser LGBT. Então esse é o conservadorismo que nós queremos combater. O fascismo que nós queremos combater é esse, né? O que impede o exercício da vida do outro. E o primeiro passo é justamente entender que nessa conversa que a gente está tendo, muito desse conteúdo é social. Não é uma natureza, não é uma coisa biológica. Né? Algumas pessoas podem dizer assim, que a pessoa nasce LGBT, né? É uma questão hormonal, uma questão. Os estudos científicos não comprovam isso. Eles não têm como concluir que nós temos um gene, que nós temos um hormônio tal. Isso é uma discussão perigosa, porque pode levar os conservadores a dizerem, então tem que fazer alguma coisa durante a gravidez, tem que fazer lobotomia, como no passado se fazia lobotomização, né, em pessoas LGBT. Então não é isso. Nós temos que entender que tanto a homossexualidade, quanto a heterossexualidade, quanto a transexualidade, tudo isso vem do mesmo lugar. Mas nós não precisamos dizer que uma coisa é normal e a outra é anormal.
Nada disso é anormal. Tudo isso é uma condição do ser humano. O Guilherme está dizendo, igual quando falam, você nem parece gay, então tudo bem, né? Horrível. O que quer dizer isso? Quer dizer que, tu não parece gay, então tá ótimo. Não, mas qual é o problema de ser afeminado, de ser masculinizada? Qual é o problema de ser uma pessoa mais masculina ou mais feminina? Se a gente for numa sala de aula ou uma sala de uma empresa, nenhum homem é igual ao outro, nenhuma mulher é idêntica à outra. Cada mulher daquela sala vai ter uma feminilidade particular, e cada homem também, independente de ser gay ou hétero. Só que nós ainda temos muito caminho pela frente, né, para entender que não tem problema a gente ter essa diversidade corporal, essa diversidade de gênero, essa diversidade sexual. Então, o primeiro passo para combater esse pensamento conservador é entender que nada disso é anormal e nada disso é biológico. Tudo isso diz respeito à nossa construção social. E eu trouxe aqui uma frase da Gay Rubin, que é uma escritora feminista que eu gosto muito. Ela diz: a sexualidade é inacessível à análise política enquanto for concebida primariamente como um fenômeno biológico ou um aspecto da psicologia individual. A sexualidade é tão produto da atividade humana como são as dietas, os meios de transporte, os sistemas de etiqueta, as formas de trabalho, os tipos de entretenimento, os processos de produção e os modos de opressão. Uma vez que o sexo for entendido nos termos de uma análise social e entendimento histórico, uma política do sexo mais realista se torna possível. E aí, como eu já trabalhei com vocês, né, a gente tem que entender que sexo e gênero dizem respeito a essas experiências mais sociais e não, como eu disse, experiências biológicas. Eu vou passar um pouco mais rápido em relação a isso, porque eu acho que é importante a gente passar para um outro momento da nossa conversa, daquilo que diz respeito ao momento histórico que nós estamos vivendo hoje. O que é o nosso cenário político, histórico de hoje? Alguns teóricos vão chamar a atenção para o fato de que nós nunca tivemos uma sociedade tão conservadora. E a gente fala, inclusive, de ondas conservadoras, né? Então, se por um lado nós tivemos um avanço civilizatório importante que nos permitiu avançar em direitos, porque nós avançamos sim em direitos LGBT, e é importante celebrar isso, né? Nos últimos 20, 30 anos a gente teve garantia, não garantia, mas afirmações de direitos importantes que nós não tínhamos no passado. Ao mesmo tempo, parece que há uma disputa mais intensa em relação a esses opositores do progresso, né? Então, a gente tem uma bancada evangélica mais fortalecida, a gente tem um debate que a gente chama de pânico moral, que é essa ideia de que a gente tem que parar de falar de gênero, que falar de gênero vai transformar as crianças em homossexuais, o clássico kit gay das escolas, né? Que a gente tem, então, uma encruzilhada antigênero e, ao mesmo tempo, uma crise de representatividade, né, da política. A gente ouve as pessoas dizerem, né, todo político é bandido, nenhum político presta. A gente vê que as pessoas têm muito medo, eu estou falando das pessoas mais comuns, né, da nossa família, dos nossos amigos do Brasil profundo. A gente quer, os homossexuais, as pessoas LGBT querem acabar com a família, né? Agora, tudo que é propaganda, que é noticiário, que é televisão, programa de televisão, novela, tem LGBT, querem enfiar os LGBT goela abaixo. Bom, mas é porque as pessoas LGBT existem na sociedade, na mesma sociedade que as pessoas que não são LGBT, né? Nós estamos convivendo em sociedade. Então, ter essas pessoas aparecendo não é nada mais natural do que isso, de ter essa representação. Só que isso, na verdade, nos mostra que existe uma disputa de valores e de direitos, né? De considerar quem é humano e que tipos de humanos merecem ter direitos. Ao mesmo tempo, a gente vê que cresce a vulnerabilidade da nossa população. Se a gente prestar atenção, eu que sou da área do serviço social, né? Eu vejo que cresce, por exemplo, a população trans em situação de rua.
em todas as capitais. Embora nós não tenhamos pesquisa fidedigna, porque não tem estudos fidedignos, né? Mas a gente consegue perceber isso no acesso dessa população aos serviços públicos. Aumentou, né, o número de pessoas trans em situação de rua, com a Covid, com as crises climáticas. As pessoas LGBT também ficam mais vulneráveis a voltar para o mercado de trabalho, a poder poder ter uma renda fixa. Como eu disse no outro slide, né, a população travesti, 95% dela ocupa o trabalho sexual precário. Então existe ainda um subemprego, né, dessas pessoas, da nossa população. E tudo isso é o nosso cenário. Como combater essas desigualdades? Né? Acho que fica uma pergunta para nós. E aqui eu trouxe também uma imagem que eu acho que é um pouco do nosso momento atual. São 3 charges de uma cartunista que eu gosto muito, que é a Laerte, que ela nos provoca a pensar, né, esse debate público em torno do gênero e da sexualidade. Ângela, eu também amo ela. Muito legal, né? Nessa imagem de cima, nós temos, então, um homem que aponta para 2 lados. De um lado, a gente tem um alvo e do outro, uma arma. E ele diz, é preciso buscar o equilíbrio entre os extremismos, de um lado e de outro. Será que os 2 lados são os extremos de uma mesma corda? O alvo e a arma, né? Ela nos provoca a pensar isso. O slide abaixo, à esquerda, um homem diz assim, claro que existe ideologia de gênero, é tudo que foge do gênero da minha ideologia. O que o conservador chama de ideologia de gênero, né? Ele fala ideologia de gênero para dizer o kit gay, os movimentos LGBT, mas na verdade ideologia de gênero é o que já existe, né? A gente vestia as meninas de rosa e os meninos de azul. A gente dizer que as meninas têm que ser domésticas e os meninos têm que ser aventureiros. Isso é ideologia de gênero, né? É a nossa sociedade como ela já existe. É o que nós chamamos de heteronormatividade. E a terceira imagem é uma forma, escrito família, e uma série de sujeitos bem diferentes uns dos outros, tendo que se adequar a essa forma de família. Eu acho que essas 3 imagens são bem legais, né, e nos ajudam a pensar, assim, o tanto que a diversidade, de um modo geral, ela não é acolhida, né? A Patrícia está dizendo que sempre lia a Laerte, né? Os pais e os tios sempre foram fãs. O Gabriel está dizendo que tem uma série de sketches do Porta dos Fundos chamada Polêmica da Semana, que brinca com a ideia da primeira imagem para diversos assuntos. E a Thaís está falando que brinquedos para as meninas cozinhas, os brinquedos para as meninas são cozinhas e panelinhas, meninos sempre estimulados a pensar, a jogar, exatamente. Bem legal esses comentários de vocês. Bom, para combater o preconceito e a discriminação no trabalho, eu acho que a gente pode fazer algumas apostas, algumas pistas, né? Investimento em educação permanente, em formação continuada. Então, esse espaço aqui é um investimento em vocês, né? A gente está acreditando que vocês vão poder multiplicar o conhecimento de vocês, que vocês vão poder transformar não só o comportamento de vocês, mas eventualmente de pares de vocês, de pessoas com quem vocês convivem no trabalho, na família. Então, é uma aposta na ampliação da conversa, que não fique só aqui entre nós, que vocês possam trocar figurinha, trocar ideia depois, né, entre vocês sobre o debate, possam dizer o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, o que pode ficar de tema de casa, né? Outra aposta, criação de políticas de compliance para casos de assédio que incluam mecanismos de responsabilização. É importante que os setores se organizem, né? Eu fico pensando assim, para ter uma forma de atendimento das pessoas que possam se sentir de alguma forma desrespeitadas, né? Violadas. Então a gente tem, e é importante saber isso, né? Tem várias cidades que têm delegacias de polícia específicas de combate à intolerância, tem centros de referência em direitos humanos,
Tem serviços na saúde que fazem, como eu já falei, né, atendimento de pessoas trans, tem o processo da retificação do registro civil. É importante conhecer um pouco a rede, né? Fomento de setor responsável pelo incremento da diversidade e inclusão que possibilite ingresso e crescimento de pessoas LGBT, eu já falei também sobre isso, né? Quando as empresas apostam nessa possibilidade de ter um setor de diversidade, de responsabilidade social. A Patrícia disse que o filho dela, quando menor, pediu jogo de panelinhas, comprou e foi uma luta para o ex-marido entender que não existe brinquedo de menino e menina. Como isso é forte, né, pessoal? Parece que a gente está estimulando a criança a ser alguma coisa, e na verdade é tão bom quando um menino aprende que ele pode cuidar também, né, de uma criança, que ele pode aprender a ser uma pessoa dedicada à alimentação dele mesmo, né? Ou seja, aprender a brincar de boneca e de casinha, na verdade, só amplia a possibilidade da criança ser um adulto regular, né? De poder se alimentar, de poder limpar sua sujeira, de poder fazer sua comida. Exatamente, como se não existissem cozinheiros homens, né? Que são coisas que todo mundo deveria saber fazer, cozinhar, limpar a casa, são coisas normais do dia a dia, né? Adultos funcionais, exatamente, Patrícia. E aí, sobre essas apostas que eu estava dizendo, não é uma tarefa fácil, na medida em que transformar pensamentos e comportamentos discriminatórios numa ação simples e imediata, né? Eu sempre digo isso como educador, quando as pessoas dizem, né? O que eu faço com uma pessoa que é preconceituosa? A gente tem os mecanismos de responsabilização. O Brasil hoje é um país que criminaliza a homofobia, por exemplo, né? Mas eu, como educador, eu gosto de pensar na nossa capacidade de conquistar mentes e corações. Porque eu acho que essa é a nossa tarefa como educador, é poder ampliar os nossos parceiros, né? Porque o homofóbico, o transfóbico não é o outro, não é um monstro. É importante que a gente não produza monstros, porque na medida que a gente produz monstros, a gente não está vendo aquela pessoa como um ser humano como nós. E que ele pode ser responsabilizado como nós, porque para o monstro não tem uma resposta, né? Para o monstro é cadeia. Mas eu acho assim, o homofóbico, o transfóbico pode ser nosso pai, pode ser nosso irmão, pode ser nosso colega de trabalho, pode ser várias pessoas que compõem a nossa vida. E a gente quer que elas pensem diferente. Então, e é uma tarefa cotidiana, repetida, e é muito mais vantajoso, e a literatura científica mostra isso. E, é muito mais vantajoso que vocês multipliquem essas informações entre pares do que uma pessoa estrangeira vir falar. Claro que a pessoa estrangeira vir falar, para quem quer ouvir, é fundamental. Mas aí vocês têm o trabalho de poder também pegar essas informações e multiplicar, porque é mais fácil eu escutar alguém com quem eu tenho uma relação afetiva do que eu tratar desse assunto com alguém que eu acho que pode me punir, ou que pode me responsabilizar, ou que pode me silenciar, né? Então, legal fazer essas apostas também em espaços educativos menos formais, né? Por exemplo, eu escutei alguém fazer uma piadinha, eu poder aproveitar essa oportunidade e fazer uma conversa sobre isso. Não precisa ser um textão, mas, digamos assim, provocar a reflexão, né? Por que chamar de bichinha é engraçado? Por que chamar de viadinho é engraçado? Por que essas piadas são engraçadas? Tem um documentário muito legal que se chama O Riso dos Outros. O Riso dos Outros trata dessas piadas que são feitas com minorias sociais, né? E que vai problematizar exatamente isso, assim. Da piada que é feita com as pessoas que são minorias sociais. E por que, né? Afinal de contas, isso é engraçado. Por que os xingamentos, grande parte deles tem um conteúdo sexual de gênero, né? Se a gente for pensar num xingamento de alguém, várias palavras que a gente vai imaginar na nossa mente são ligadas à sexualidade de gênero, né? E aí, como eu falei, utilizar oportunidades do dia a dia é uma dica valiosa. Se ouvir uma piada, se aparecer uma notícia na TV, etc.
O Alexandre está comentando que as pessoas têm uma real dificuldade até hoje com isso, né? Mesmo num ambiente saudável, alguns usam isso para brincar, né? Para se relacionar, é verdade. Eu vou passar agora para aquilo que diz respeito aos direitos que nós conquistamos nos últimos anos. Então, hoje no Brasil, a gente tem o reconhecimento da criminalização da LGBTfobia, ou seja, os crimes LGBTfóbicos, né, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, eles são equiparáveis ao crime de racismo. E é legal porque a gente pode daí, se sofre uma experiência violenta, de violência, a gente pode ir na delegacia e vai ter essa tipificação, né? O tipo penal ele vai ser específico, particular. E é importante porque daí disso decorrem dados, decorrem indicadores, e os indicadores decorre política pública. Então não é exatamente que eu seja defensor de prender homofóbico, mas é que criar um tipo penal para isso possibilita que a gente tenha mais dados, mais informações sobre esse fenômeno da violência específica, assim como a violência de gênero, né, contra as mulheres. Então, quando a gente teve a Lei Maria da Penha, que é a lei que tipifica a violência de gênero contra as mulheres, a gente teve, né, um aumento no início e depois uma gradativa diminuição, justamente porque ter uma responsabilização específica nos ajuda a pensar a prevenção da violência, né? Essa é uma coisa que é importante falar, que o Brasil, então, conquistou nos últimos anos. Outra coisa é o casamento civil igualitário. Então, o casamento entre gays e entre lésbicas, hoje, ele é reconhecido no Brasil. E aí as pessoas também têm que entender que foi muito rápida essa mudança e que dela decorre uma série de outros direitos, né? Que a gente não imagina imediatamente, assim, a pessoa quer se casar. Não é só querer se casar. Ainda que fosse só isso, é importante, mas não é só isso. É toda a decorrência dos direitos de saúde, previdenciários, que decorrem, né? Vocês imaginam que quando eu comecei na Somos, há 15 anos, 16 anos atrás, eu já sou ativista da Somos. Eu era estudante de serviço social, eu ingressei na ONG. E eu me lembro que naquele momento, em 2009, nós ainda tínhamos problemas de pessoas que não conseguiam, por exemplo, o parceiro morria, o que ficou vivo não conseguia ficar com a casa, não conseguia cuidar dos filhos que eles tiveram. Imagine o sofrimento que era, né? Não poder visitar o companheiro no hospital, porque não era considerado família. Então, hoje, com o casamento civil, com o reconhecimento dessas relações, muita coisa mudou muito rapidamente, né? O Guilherme está comentando que foi casado 13 anos com o marido dele, que era de uma corporação militar. Ficou viúvo e por causa desses direitos teve acesso a todos os direitos, né? Faz toda a diferença, exatamente, Guilherme, faz toda a diferença, né? Ter o reconhecimento civil igualitário. A retificação do registro civil, eu já comentei, né? Então, a possibilidade das pessoas trans retificarem, tanto transexual quanto travesti e não binário. A retificação do prenome, não é do nome completo, né? Eu não quero trocar só, meu nome é Guilherme Ferreira, eu quero trocar por Maria Soares. Não, não é o sobrenome, é só o prenome e o sexo, a informação de sexo nos documentos. Como é que acontece? Hoje é um processo administrativo da justiça. Então a pessoa pode ir num cartório, ela reúne alguns documentos e ela faz essa solicitação e ela sai de lá com uma certidão de nascimento retificada. E aí, com essa certidão de nascimento, ela vai solicitar a retificação dos outros documentos que ela tem, né? Essa carteira de identidade, carteira de trabalho, e assim por diante, tá? É uma coisa bem legal, que avançou bastante rápido também no nosso país. Porque no passado a pessoa tinha que ir no juiz, né, pedir, implorar, pelo amor de Deus, então era bem diferente. O processo transexualizador,
que eu também já mencionei, né, a possibilidade das pessoas trans poderem acessar serviços de saúde específicos para a sua transformação do gênero, né, hormonização, cirurgia, atendimento integral, né, o processo transexualizador, ele prevê atendimento integral de saúde para pessoas trans. Mesmo que a pessoa não tenha uma demanda de hormonização, ela pode acessar demandas da sua vida de saúde, né. Vários municípios do Brasil têm o que a gente chama de ambulatórios trans, que são serviços ligados ou à atenção primária ou à atenção especializada que fazem o cuidado integral da pessoa trans. E agora nós temos 10 minutos, pessoal, para a gente debater algumas cenas que eu trouxe para vocês, que eu acho que seria bem legal, né, a gente poder conversar um pouco sobre situações concretas. Então eu vou propor isso, peço que vocês tentem participar, tá? Nessa cena da Clarissa, a Clarissa é uma mulher transexual que foi recentemente contratada por uma empresa. Ela entrou na empresa já com seu registro civil retificado, ou seja, possuía um RG com seu pronome Clarissa e com a informação de sexo feminino. Marcelo, que indicou a Clarissa para trabalhar lá, sabia, entretanto, que ela era transexual e contou para todos que seu nome, quando criança, era Gustavo. Isso gerou um constrangimento em Clarissa, mas Marcelo disse que não tinha problema, porque a empresa possuía políticas de inclusão e diversidade, e que Clarissa poderia, inclusive, ser usada para o marketing da empresa sobre esse tema. O que vocês acham disso, dessa situação? Vocês têm algum comentário que gostariam de fazer em relação a isso? Péssimo. Isso deveria partir da Clarissa. Horrível, desnecessário. A decisão é única e exclusivamente da pessoa. Esse Marcelo desonra meu nome, Marcelo Faria. É um nome fictício, Marcelo, não se preocupa. Porque, como a gente falou, né, pessoal, a experiência sexual de gênero, ela é íntima. Ela não pode ser declarada pelo outro, né? Nós temos que tomar cuidado com o sigilo das informações. E o pessoal está falando, né, extremamente invasivo, surreal, é uma decisão da Clarissa, e ser usada para o marketing virou produto, a pobre coitada, a Natália está falando, né, vira garota propaganda, de algo para vender, mostrar que a empresa acredita e prega. Pink Money, talvez tenha uma relação com outro encontro. Isso talvez seja diversidade, mas zero inclusão e muita falta de noção. Mas acredito que, infelizmente, isso aconteça bastante no mercado. Se a empresa possui um documento de uso de imagem do funcionário, ela não tem obrigação alguma de participar do marketing por conta da sua orientação sexual. Nesse caso, da sua identidade de gênero, né? Que a mulher trans, a Clarissa é uma mulher trans, né? Não tem problema, Patrícia, tudo certo, tá? E aí é isso, né? Vocês têm toda a razão. É uma informação que é da Clarissa. A Clarissa vai dizer se ela quiser, se ela decidir que ela quer compartilhar. Não pode ser compartilhada pelos outros. Ainda mais no ambiente de trabalho. Eu diria assim, em nenhuma situação, mas ainda mais no ambiente de trabalho, né? Assim como a sorologia de HIV não pode ser compartilhada, assim como a orientação sexual não pode ser compartilhada pelo outro, né? Só pela pessoa. E vocês falaram aqui no Pink Money, que é um conceito bem legal, né? Nós temos o conceito de Pink Money e de Pink Washing. O Pink Money é quando a gente está querendo dizer de uma empresa ou de uma instituição que usa a população LGBT como um marketing, né? Para gerar dinheiro. Por isso, Pink Money, gerar dinheiro rosa, gerar dinheiro para essa decorrente, lucro decorrente dessa população, né? Então, o turismo, por exemplo, LGBT, a gente pode considerar que é algo que produz pink money, né? Isso, assim, quando a gente quer criar
coisas que têm a imagem da pessoa LGBT, como tem uma blogueira, que eu não sei se vocês conhecem, a Juju dos Teclados, que é uma blogueira que brinca bastante disso nas redes sociais, né? Ela brinca que em julho, quando é o mês da diversidade, todas as empresas se pintam de arco-íris. Aí passa julho e não tem mais nada, né? Isso é pink money. Cobra mais caro no mesmo produto só porque colocou um arco-íris. Exatamente, Guilherme. É o que mais acontece, Natália. E o pink washing é querer limpeza gay, né? Limpeza rosa. É quando eu quero esconder uma coisa que eu faço a partir da ideia de ser friendly para essa população. Então, um país que viola direitos, mas que é acolhedora para LGBT, ele faz pink washing. Ramon está dizendo que adora Juju. Aí ele está citando, né? Olá, gays, no mês... Peraí, que passou aqui. No mês dos gays, vamos dar promoção para você que é gay. Thaís está dizendo que é triste que algumas poucas empresas que, na verdade, acreditam e apoiam verdadeiramente também entram no mesmo saco, né? Não dá nem para julgar. Exatamente. E o segundo caso, a segunda cena do Pedro. Pedro é um homem gay e trabalha há 7 anos em uma empresa do ramo da construção civil. É casado com Humberto e mantém discrição com relação à sua vida pessoal durante o trabalho, embora não omita de ninguém que é gay quando perguntado. Certo dia, seu chefe imediato é substituído por outro profissional que trabalhava em uma filial e que Pedro não conhecia. Esse profissional é Rodrigo, um homem bastante conservador que, assim que descobriu a orientação sexual de Pedro, iniciou uma série de boicotes ao seu trabalho, além de utilizar piadas preconceituosas na presença do Pedro. O que será que o Pedro pode fazer em relação a isso? E o que a empresa pode fazer para evitar que situações assim aconteçam? O que vocês acham? Processo nele. O pessoal está falando em processo, em falar com o RH. Thaís está falando que precisa primeiro ver que a empresa tem esse valor, e não só no papel, comitês de ética, denúncia de compliance. Muitas vezes é difícil partir diretamente para um processo, porque é preciso ter materialidade, exatamente. A pergunta certa seria, o que Rodrigo pode fazer quanto a isso? O que Rodrigo pode fazer quanto a isso? Ah, boa questão, Joshua. Porque, como eu falei, né, a gente tem que apostar em processos pedagógicos. A empresa pode apostar em processos pedagógicos, né? Se uma coisa como essa acontece e a empresa acredita que não deveria acontecer, ela pode apostar em formação continuada. O Pedro pode, sim, fazer uma denúncia, não só aos canais internos, mas externos também, né, da sociedade. E pensar políticas de compliance, como vocês também disseram, né? Para poder evitar que isso aconteça de novo. Pessoal, dúvidas, comentários? A Chayane está dizendo que a ação dele foi desnecessária, a empresa tem que agir contra esse tipo de atitude. O problema é que o preconceito muitas vezes está tão enraizado que a empresa não vai conseguir mudar o colaborador. A empresa não tem que mudar, né, o colaborador, não tem essa responsabilidade de mudar, ela faz o que é possível, né? Ela faz o que ela pode, mas não tem como mudar a cabeça de ninguém. Às vezes vem de cima o preconceito. Que mais, gente? Perguntas? Ficaram com alguma dúvida? Alguma questão mais espinhosa? Algum comentário? Nenhum comentário? Todo mundo aqui 100% no assunto da diversidade sexual de gênero?
Se eu aplicar um questionário, vocês vão tirar 10. Olha o professor falando, não vou aplicar questionário nenhum, tá? Fiquem à vontade. Mas só para saber, assim, se por acaso, hipoteticamente, eu tivesse um questionário, todo mundo ia tirar 10. Ah, seria legal, Gabriel, um questionário para fixar o conhecimento? Olha aí. Está refletindo. A Stephanie, o Alexandre disse que já foi perseguido em empregos anteriores porque suspeitavam que ele era gay. 10 não dá para dizer, mas depois dessa apresentação, com certeza as notas vão ser maiores. Que bom, né? Que a gente pode dizer assim, eu saí com mais informação do que eu tinha antes, né? Aprendi bastante. Que bom, pessoal. Meu trabalho é esse, né? Bastava que cada um cuidasse da sua vida, Natália. Guilherme, eu já deixei de receber uma promoção por meus valores de vida, não correspondeu aos da empresa. Muito bom esse espaço. Nos próximos encontros, vocês vão ter um encontro muito legal com a Carla, que é a nossa colega aqui da ONG Somos, sobre diversidade e a questão étnico-racial, né? E depois, de novo, vocês vão me encontrar no dia 12 de novembro para falar de diversidade cultural e processos inclusivos. Mais nada? Obrigado, Daniele, que bom. Se ficarem com dúvidas, é para tirar as dúvidas. Eu estou aqui para isso. Não saiam com dúvidas, pessoal. Então tá. Muito obrigado vocês. Fico à disposição. Nos vemos no último encontro e antes disso vocês veem a Carla, então. Até a próxima. Obrigado.